Eu acho que estão, né? Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa webconferência de hoje. Nós estamos retomando as nossas atividades desse ano, de 2014. E nós estamos planejando as atividades, o cronograma, a agenda para esse primeiro semestre. Então, eu queria solicitar a vocês se vocês tiverem alguma sugestão de outros temas, que nos envie pelo site do Telesaúde, ok? Então, eu vou me apresentar, alguns de vocês já me conhecem, outros não. Meu nome é Karina, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo e estou coordenadora do Teleeducação. A nossa webconferência de hoje é sobre saúde do idoso, e é intitulada Cuidado do Idoso com ou sem dependência no domicílio, e será ministrada pela professora Paula Cristina de Olímpio. Ela é professora também do curso de enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. Tá certo? Então, eu vou passar a palavra para a professora Paula para que ela possa iniciar a sua palestra. Só antes disso, vê uma certa dificuldade em atender essa população de forma mais especializada na atenção primária. Ah, sim. Agora tá ok? Então vamos lá. Então hoje a aula vai ser sobre cuidado do idoso com ou sem dependência no domicílio. E à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar falando, estar passando, e aí a gente vai respondendo. Então, a gente faz tudo no final, ok? Então, assim, eu imagino que todos já sabem que o aumento da expectativa de vida, né, do brasileiro, né, a questão até mundial, vem aumentando e a pirâmide populacional vem se invertendo com um crescimento muito grande da população idosa. E isso vai crescendo também os fatores de risco associados às doenças crônicas degenerativas, o que vai acentuando o índice de morbidades que vão, então, comprometer a independência da população idosa. E o sistema de saúde, né, ele vem com esse aumento da expectativa de vida da população idosa, repensando nas prioridades em relação à população idosa, né, atenção à saúde do idoso, principalmente o dependente, assim como o suporte ao cuidador familiar, que também está integrado junto à atenção à saúde do idoso. A Política Nacional de Saúde do Idoso, ela já apresenta como um pressuposto básico a permanência do idoso em seu meio familiar, mantendo, né, nos cuidados familiares por o maior tempo possível. E aí vem enfatizando a importância de lidar com esse idoso no seu âmbito domiciliar, junto aos seus familiares. Mas para isso é necessário, né, só vai acontecer se for fornecido a esse idoso e aos seus familiares, no âmbito domiciliar, recursos, infraestrutura e apoio
né, em relação aos cuidadores e a esse idoso por parte dos profissionais de saúde e equipamentos específicos para a realização das atividades da vida diária ou até mesmo equipamentos que vão demandar, dependendo da sua complexidade de cuidado e dependência. Mas para que a gente possa pensar em estratégias que demandam recurso, infraestrutura, apoio por parte de nós profissionais de saúde a essa população, a gente precisa entender todo o processo, até porque para a gente não cometer erros que muitas vezes nós profissionais de saúde fazemos taxando o idoso, o idoso é normal, isso é assim, é assado, né? E então a gente precisa entender como é que é o processo de envelhecimento, que envelhecer é um processo fisiológico e que faz parte do desenvolvimento do ser humano. Porém, é necessário saber reconhecer as suas peculiaridades para que a gente possa distinguir o que faz ou não parte desse processo natural, para que a gente não cometa erros e até mesmo precipitações de que aquilo que está acontecendo é natural, é normal do idoso e no entanto, não é um início de uma complicação que pode levar a uma incapacidade funcional desse idoso. E aí eu trago uma lâmina do professor Edgar, que é um professor que trabalha muito com a questão do idoso, da capacidade funcional. Quando ele veio aqui no Congresso de Geriatria e Gerontologia aqui no estado, ele falou muito sobre a questão da funcionalidade do idoso. O que é a funcionalidade? É as atividades da vida diária básica, instrumental e avançada que o idoso realiza. E para definir a funcionalidade, ele diz que a funcionalidade do idoso depende da sua preservação de autonomia e independência. A autonomia seria o poder de decisão desse idoso, que seria a capacidade dele decidir, de comandar sobre suas ações, estabelecendo suas próprias regras, e a independência seria a capacidade que esse idoso teria de realizar, de executar essas suas decisões por meios próprios, sem o auxílio de uma pessoa. E a autonomia, ela está relacionada com a cognição e com o humor. E a independência está relacionada com a mobilidade e a comunicação. Quando um desses níveis são afetados, ele pode comprometer a funcionalidade desse idoso ao ponto de gerar o que a gente chama na geriatria e gerontologia de síndromes geriátricas, ou os 7Is, que seria a incapacidade cognitiva, que é quando ele perde a sua percepção, a sua capacidade de memorização, e a instabilidade postural, que é quando esse idoso ele se torna mais susceptível a quedas, a dificuldade de marcha, a incontinência esficteriana, que é quando esse idoso começa também a perder os controles e inicia um processo de micção e evacuação, sem conseguir chegar ao banheiro a tempo, sem conseguir controlar, necessitando então a passar a usar fraldas, né, geriátricas, e a incapacidade comunicativa, que é quando a acuidade visual, auditiva, elas se tornam diminuídas, dificultando a comunicação do idoso com os demais ao seu redor, e também a imobilidade, as iatrogenias e a insuficiência familiar, que está por último, mas não que é a menos importante, pelo contrário, é uma das insuficiências, incapacidades que o idoso tem que o afetam mais profundamente. Depois, mais para frente, a gente vai estar retomando isso. Então, diante do conceito de funcionalidade, a gente classifica o idoso da seguinte forma: como robusto, que é aquele idoso capaz de gerenciar a sua vida de forma independente e autônoma, sem uma condição crônica que o associa a maior vulnerabilidade, ou seja, um idoso que ele é capaz de realizar suas próprias ações, não necessita de ajuda,
mas ele pode ter uma condição clínica como uma hipertensão, uma diabetes, mas que não o torna um incapaz iminente. A outra classificação seria o risco de fragilização. O idoso em risco de fragilização seria aquele idoso portador de uma ou mais condições crônicas de saúde que são preditoras de desfechos de incapacidades, ou que ele pode estar sendo necessário uma institucionalização, ou então uma necessidade de hospitalização, principalmente aqueles idosos com vários episódios de queda nos últimos 6 meses e até mesmo que culminam a morte. Esse idoso em risco de fragilização são aqueles idosos que a gente fala que está em declínio funcional eminente. É aquele do qual a gente tem que ter bastante atenção, porque ele está na iminência de se tornar um idoso com incapacidades. O idoso frágil já é o idoso portador de declínio funcional estabelecido. Ele é incapaz de gerenciar sua vida, pois tem a presença de uma ou mais incapacidades. A outra classificação seria o idoso frágil de alta complexidade, que é o idoso portador de declínio funcional estabelecido também, porém associado a condições crônicas de difícil diagnóstico ou até mesmo com dúvidas terapêuticas, com poliincapacidades ou até em fase final de vida. É muito importante que o profissional de saúde ele tenha condições de estar classificando esse idoso, a importância de ter esse tipo de classificação, para que a gente possa, então, estabelecer estratégias de ações e intervenções para cada nível desse idoso, né? Porque são ações diferentes e a gente tem que ter essa sensibilidade de conseguir classificar esse idoso. E aí, quando a gente fala do idoso frágil, não seria aquela fragilidade de cuidar daquela pessoa muito sensível, não seria nesse sentido. O frágil, que a gente diz na gerontologia e na geriatria, é uma síndrome clínica que ela é caracterizada pela diminuição da reserva energética e da resistência aos estressores, que vai tornar esse idoso cada vez mais vulnerável a condições adversas, que seriam, por exemplo, as comorbidades. Isso devido à dificuldade desse idoso manter a homeostase em situações de exposição a estressores. Com uma forma mais resumida, seria o quê? O processo de envelhecimento ele já traz um desgaste natural do organismo. E aí, com o desgaste natural do organismo, o idoso ele vai desenvolvendo condições que vão diminuindo a sua reserva energética, né? Ele vai ficando cada vez menos resistente à exposição dos estressores, e aí, com essa dificuldade dele manter esse equilíbrio, ele vai ficando mais vulnerável a ser acometido por doenças. E aí essas doenças vão se estabelecendo, elas podem ir complicando, e aí esse idoso vai se tornando cada vez mais frágil para a sua saúde. E aí, não necessariamente esse idoso frágil ele vai se tornar incapaz. Às vezes o idoso ele evolui para uma síndrome de fragilidade pela própria questão do envelhecimento. E é importante a gente distinguir essa questão da fragilidade e das incapacidades, porque a capacidade ela tem 5 componentes que o tornam características, que é o idoso começa a relatar fadiga, diminuição da força muscular, baixa atividade física e já não consegue mais executar algumas atividades que antes para eles eram normal, prejuízos na marcha e perda de peso significativa e progressiva. Ele inicia esse quadro e não necessariamente por uma complicação da sua condição clínica, às vezes uma hipertensão, uma diabetes, mas também pelo processo, pela inerência do processo de envelhecimento, do próprio desgaste. Mas aí a fragilidade, juntamente com a morbidade estabelecida e não controlada. E juntamente, até por uma incapacidade funcional que ele pode ter desenvolvido até antes dessa síndrome de fragilidade, levam a maior dependência. E aí a dependência, cada um pode
ter um grau de dependência. A dependência existem vários graus e essa dependência vai influenciar diretamente na vida desse idoso e de sua família, pois a dificuldade desses idosos de realizar as atividades da vida diária que vão determinar a necessidade de um cuidador que vai se disponibilizar a auxiliá-lo e vai determinar a complexidade de cuidado que esse idoso vai necessitar por parte de nós profissionais de saúde. E aí eu coloco aqui 3 fotos. A primeira, essa em preto e branco, eu colocaria como uma idosa que não tem problema físico nenhum, entretanto, ela tem o cognitivo deficitário, ela tem problemas cognitivos, por exemplo, uma demência instalada. A segunda seria uma idosa acamada, com diversas incapacidades, mas com cognitivo preservado. E a terceira seria uma senhora com cognitivo preservado, com a sua questão física também preservada, entretanto, é uma senhora sozinha, que não tem o suporte familiar, que está na iminência de uma depressão. Então, se vocês forem pensar, nós temos aqui 3 idosos com diferentes graus de dependência, né, com complexidades de cuidados diferentes, entretanto, todos vão demandar cuidados. E aí cabe a nós, profissionais de saúde, avaliar o grau de dependência que esse idoso vai necessitar. Então, o idoso demente que tem uma demência, ele vai necessitar de um cuidado diferente daquele que tem um cognitivo, mas que é acamado, e aquele que está com sua dependência, sua autonomia, mas entretanto não existe um suporte familiar, sempre está sozinho, não tem ninguém para ouvir, que também é uma necessidade do idoso e faz parte também do nosso cuidado. E aí eu coloco aqui para vocês que ao se tratar de um cuidado, né, além das questões inerentes da profissão, né, de nós profissionais, que seriam os procedimentos, que seriam as condutas, nós podemos criar instrumentos para estar acompanhando esse idoso, né, até para poder investigar se a sua dependência está aumentando ou se ele está entrando no processo de dependência. E também usar instrumentos que já são validados e que são de grande importância para nos nortear em relação ao planejamento de cuidado a esses idosos. Então, assim, é muito importante termos um histórico desse idoso e fazer sempre que todas as visitas um exame físico desse idoso, principalmente de marcha, peso, é essencial que seja feito. As vacinas, se estão todas em dias também, porque a gente às vezes não se dá conta das vacinas do idoso, esse é muito importante. Instrumentos que podem nos ajudar a avaliar a atividade da vida diária, atividade instrumental da vida diária, instrumentos de cognição, instrumentos de humor, instrumentos de mobilidade, comunicação, avaliação nutricional. Vocês reparam que na frente eu coloquei exemplos de alguns, tá? Porque isso vai depender muito de cada profissional, tem uns que gostam mais de um, outros de outro, mas todos eles são indicados para estar avaliando. Além de instrumentos para avaliar as questões das continências, o sono é extremamente importante, principalmente na questão que a gente tem que prestar atenção, que onde esse idoso dorme, se ele tem companhia, se o banheiro é próximo, se existe iluminação no trajeto até o banheiro, que isso também é muito importante, que as maiores quedas que acontecem são durante o sono, né, a interrupção do sono, que é onde ele vai até o banheiro. Medicações, que é algo também que a gente tem que estar sempre em alerta, preocupando isso mais a questão do profissional médico, né, a questão de a grande quantidade de medicamentos que o idoso ele vai utilizar durante o dia. Né, diferente do que eles costumam pensar, né, que se você já tiver a oportunidade de ir numa sala de espera, o idoso ele fica, não, eu tomo 10 remédios por dia, e o outro, não, eu tomo 15, eles ficam numa disputa como se quanto mais remédios ele tomar,
melhor é para a sua saúde. E pelo contrário, né, quanto mais medicações ele toma, mais susceptível ele se torna, né, e muitas vezes uma medicação pode comprometer a outra, até porque acontece muito isso devido ao fato do idoso ou até a família desse idoso, levar diversos profissionais médicos para ser atendido, então diversas especialidades, e sendo que o ideal é que a população idosa ele seja atendido pelo geriatra, né, que vai ter condições de estar avaliando esse idoso por um todo, e assim, se necessário, estar encaminhando para um especialista para auxiliar no tratamento. A avaliação ambiental também é extremamente importante, que o idoso no seu ambiente ele precisa estar seguro. E aí a gente tem que estar orientando a questão de suportes, de barras, de tapetes antiaderentes, né? de questões que possam dar segurança a esse idoso, evitando acidentes, evitando situações que podem levar esse idoso a ser um idoso incapaz ou até mesmo aumentar a sua dependência. E a avaliação do cuidador e da família e a avaliação do suporte social e de recurso disponível. Esses dois últimos, como eu havia falado anteriormente, eu acho que são os mais importantes, até porque a gente peca pensando que a família e o cuidador não é tão importante no nosso planejamento de cuidado. E ao contrário, eu acredito que o cuidador, né, o familiar, ele faz parte da equipe e a gente tem que integrá-lo à equipe para que faça junto com a gente o planejamento de cuidado. Uma vez que depois que a equipe sai do domicílio desse idoso, quem vai continuar e quem vai nos dar o feedback do que foi planejado é o cuidador que está com esse idoso, é o familiar que é responsável por esse idoso. Mas antes disso, de aprofundar mais em relação ao cuidador, eu queria só passar para vocês uma dica, que os instrumentos que são utilizados para nos nortear, eles devem ser utilizados não somente pensando nos seus valores de corte, né, que muitas vezes a gente acha assim, não, ele não é dependente porque o quartzo dele não deu positivo. Mas a gente tem que se atentar também aos subitens desses instrumentos, que muitas vezes ele deu, o resultado final do instrumento foi abaixo do ponto de corte, mas em determinada situação, em determinada pergunta, esse idoso respondeu de uma forma que não seria o melhor esperado. Ela gostaria de saber a respeito das escalas de avaliação geriátrica. Você vai falar um pouquinho sobre elas? Que possam estar melhorando e ajudando a resolver as questões que foram vistas pontualmente nesse instrumento. Então, assim, quando vocês forem aplicar esses instrumentos, não pense somente no resultado final. O resultado final é importante, mas não tão somente importante. É importante também que a gente possa estar vendo ponto a ponto do instrumento, as perguntas que foram respondidas e estar trabalhando também as questões que foram respondidas de forma não esperada, né, que não seria a melhor resposta. Então, continua. Pois é. Os instrumentos de investigação, esses que eu coloquei, são justamente os instrumentos da avaliação geriátrica ampla. Esses instrumentos de atividade da vida diária, instrumental, de cognição, de humor, de habilidade, todos eles fazem parte da avaliação geriátrica ampla, né? Então, assim, toda vez que nós temos uma equipe para atender um idoso, não tem como deixar de usar a avaliação geriátrica ampla, apesar de que esses instrumentos eles são mais utilizados em clínicas especializadas, como ambulatório de geriatria e gerontologia, mas não impede que a atenção primária utilize também. Porque o ideal é que na atenção primária seja feito o rastreamento e a detecção acho que era por enquanto de só idosos isso, com declínio funcional eminente. Né, e que faça o trabalho de educação e saúde com os idosos classificados como idosos robustos. Né? E aí, num ambulatório especializado, com uma equipe multiprofissional voltada ao atendimento
do paciente idoso, então ser utilizado os instrumentos de avaliação geriátrica ampla para que a gente possa detectar, né, quais seriam os níveis mais deficitários, né, que esse idoso vai ser acometido e então interferir de forma com que a gente possa promover por maior tempo possível a sua capacidade funcional. Está respondido? Tem mais alguma pergunta? Então, vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, a avaliação do cuidador e da família, ela é extremamente importante para nos ajudar a executar o planejamento de cuidado. Mas se eu não sei quem é essa família e não entendo quem é esse cuidador, eu nunca vou conseguir integrá-lo à equipe. Então, o cuidador, ele pode ser o formal, que seríamos nós, profissionais de saúde, né, e o informal. O informal, ele pode ter 3 classificações. Quando esse idoso, ele é um idoso sozinho, que não tem apenas, tem um filho único, ou não tem filho, só apenas o esposo ou a esposa, ou é o vizinho, o amigo, porque também podem ser cuidadores, ou esse idoso, ele fica numa instituição onde uma pessoa é responsável pela instituição. Geralmente a gente só vai encontrar o que a gente chama de cuidador primário, que seria aquele responsável pelo idoso, né, e pelo seu cuidado. E são os que vão realizar a maior parte das tarefas relacionadas a esse idoso. Quando a gente tem um idoso que possui outros vínculos, outros filhos, né, outras pessoas que podem estar auxiliando no cuidado, aí nós vamos ter as outras 2 classificações, que seria o secundário, que vão realizar as mesmas tarefas que o cuidador primário, entretanto de forma pontual, porém ele não tem a mesma responsabilidade e o mesmo poder de decisão que o cuidador primário. Geralmente, ele reveza os cuidados, os dias, com o cuidador primário. O cuidador terciário seria um coadjuvante apenas. Ele não tem responsabilidade pelo idoso e substitui o cuidador primário por curto tempo, principalmente para realizar tarefas especializadas, como fazer compras, comprar um remédio, pagar a conta no banco, marcar uma consulta. Então, são tarefas bem especializadas e bastante pontuais. E é importante que a gente entenda o que esse idoso tem no seu âmbito domiciliar. Ele tem um cuidador primário, ele tem um cuidador secundário, ele tem um cuidador terciário, porque a gente precisa identificar esses cuidadores, até porque eu preciso saber, e é importante que o idoso tenha o cuidador primário, porque é a ele que nós vamos nos reportar, é a ele que nós vamos passar o planejamento e traçar junto com ele o planejamento. É ele que vai estar sendo responsável pela execução. Então, é extremamente importante que a gente saiba quem é o cuidador primário desse idoso. Mas também é importante que a gente saiba quem são os outros cuidadores, para que a gente possa saber se as tarefas estão sendo feitas de forma homogênea, se não tem a possibilidade de uma sobrecarga de cuidador, né, para que a gente possa estar intervindo de forma adequada para a família com o cuidador e assim estar transmitindo um cuidado seguro ao idoso. E o cuidador, né, o cuidador familiar, quem estiver ao lado desse idoso, ele pode estar dando diversos tipos de apoio. E não, às vezes, um tipo de apoio, mas vários tipos, os apoios conjugados. Isso vai depender muito do nível de dependência desse idoso. Né? Quanto mais dependente, mais tipos de apoios, né, nós vamos ter que, esse cuidador, esse familiar, vai ter que estar dando a esse idoso. Então, eu posso ter o tipo de apoio material, por exemplo, que seria aquele idoso que a sua aposentadoria não é suficiente para arcar com os custos, mas ele é autônomo, ele é dependente, e os filhos, no caso, seriam somente o apoio de dinheiro, de recursos que possam ajudar e facilitar a vida desse idoso.
o tipo de apoio instrumental, que seria para a realização da ajuda direta nas atividades da vida diária, nas atividades instrumentais, socioemocional, que é fazer companhia, visitar, conversar, ouvir, que muitos idosos precisam desse tipo de apoio. E a vida corrida do dia a dia hoje faz com que filhos, parentes, o vínculo familiar ficam cada vez mais distantes e cada vez com menos tempo de dar atenção a esse idoso. O cognitivo informativo, que é ajudar o idoso explicando o que está se passando, ajudá-lo a tomar decisões, ajudá-los a entender o seu processo de saúde e doença. As atividades básicas de autocuidado, que seria ajudá-lo na alimentação, no banho, se vestir, tomar remédio. Atividades de autocuidado fora do domicílio, que é ir acompanhá-lo ao médico, a exames, a ir à igreja. O apoio instrumental de atividades de manejo da vida prática dentro de casa, que é a questão da cozinha, lavar e passar roupa. Atividades de lazer também, que é muito importante, que muitas vezes fica deficitário, que é levar esse idoso para passear, é levar ele a fazer visitas às pessoas que ele conhece, a amigos, que acaba que o idoso, por muitas vezes, fica muito isolado e a família não se dá conta que está isolando esse idoso, ou então sufoca demais esse idoso, não deixa ele expor o que ele gostaria, não deixa ele falar sobre ele mesmo. Então a gente tem o que sufoca e aquele também que deixa de lado. E a gente tem que pensar que família é bastante complicado. E a gente, nesse momento que tem o idoso em casa, à medida que ele vai se tornando dependente, porque o próprio processo de envelhecimento vai fazendo com que esse idoso, a cada dia, venha a depender de ajuda, venha a depender, e isso vai aumentando, ao passar do tempo. É necessário que nós acolhemos essa família para que ele ajude esse idoso, para entender o processo também junto com esse idoso. Porque muitas vezes essa família não está preparada. Isso acontece muito quando é um idoso que estava tudo bem, aí de repente tem um AVC e volta para casa completamente acamado, com diversas incapacidades, e a família se vê com esse idoso em casa, necessitando de N cuidados e não sabe por onde começar. Eu falo que quanto mais dependente esse idoso e dependendo da forma como esse idoso se tornou dependente, eu falo que a família se depara como se fosse uma mãe que é mãe de primeira vez e que vai para casa com um recém-nascido. Que aí se o recém-nascido tossir, engasgar, e como é que as coisas vão funcionar, não sabe como lidar. A mesma coisa é a família com esse idoso. Então a gente tem que ter muito cuidado e não ficar julgando, tanto o idoso quanto a família, e sim acolhê-los para que possa ter sucesso no nosso planejamento de cuidado. E para isso a gente precisa ajudar a família a se organizar, porque a gente sabe que existem diferentes tipos de família. Seria a família engajada, que é aquela que você vai encontrar, que são vários filhos, cada um tem uma função dentro da casa, cada um se compromete, respeita a limitação de cada um, porque tem um que ele consegue dar banho, trocar a fralda, mas tem outro que não consegue fazer isso, mas ele consegue oferecer a comida, ele consegue consegue estabelecer a questão mais burocrática, que é ir no CRE, pegar uma medicação, ou pegar uma dieta. Então, cada um tem um papel, todos importantes, e que cada um tem um dom. E a gente tem que respeitar o dom de cada um e fazer a família enxergar também que cada um pode contribuir de uma forma, que nenhum é mais ou menos importante por não fazer uma coisa ou outra. Então, assim, quando eu tenho um idoso dependente em casa, isso vai modificar completamente a rotina, a dinâmica familiar, Principalmente se o filho levar esse idoso para casa, ele não somente vai ter que passar pelo processo em que o idoso vai se adaptar à casa do filho, como também a família desse filho ou filha também vai ter que se readaptar
em relação a esse idoso, porque o espaço físico também vai ser modificado, né? Então toda a rotina, tudo vai ser modificado. E quando o idoso ele tem o cognitivo preservado, ele não quer deixar sua casa de forma alguma, porque viveu a vida inteira naquela casa, tem recordações, tem coisas que ele não gostaria de perder, vive aquilo ali como algo muito importante, a gente também tem que aprender a respeitar, a gente tem que deixar esse idoso na sua casa, com as suas coisas. Entretanto, não pode deixar de ter a vigília. E aí conversar com a família, a possibilidade de revezamento desses filhos para acompanhar esse idoso, de estar dormindo com ele pelo menos, não só passar o dia. Né? Em alguns casos, a falta de organização familiar faz com que esses familiares se sentem abandonados, sozinhos, né? Se sentem culpados às vezes de terem um sentimento negativo em relação àquele idoso, porque vai chegar uma hora que ele vai se cansar, porque ele não deixa mais, ele não tem mais lazer, ele deixou seu trabalho, ou ele deixou sua família de lado para cuidar daquele idoso, e aí se sente sozinho, porque vai ter aquele idoso, que vai ter aquela família que tem a engajada, mas tem a dividida, que é aquela em que um filho quer fazer uma coisa, o outro filho não quer, e aí fica naquela indecisão, e acaba quem sofrendo muito é o idoso que fica no meio dessa situação, além daquela família negligente que não quer saber do idoso, não quer saber de cuidado, ou paga alguém, não vigia, né, se está sendo tudo feito corretamente, não faz contato com uma equipe profissional para saber se as coisas estão ocorrendo de forma esperada, então totalmente negligente. E a gente tem que entender e passar para a família que nós, profissionais de saúde, somos responsáveis pelo cuidado, executamos o cuidado, promovemos o cuidado, ensinamos o cuidado, mas quem é responsável pelo idoso, em primeiro lugar, é a família. Então, de forma alguma, a família pode se esquivar da responsabilidade desse idoso. Né? Nós podemos ajudar, mas nós não somos responsáveis por esse idoso. Então, em primeiro lugar, é a família. Então, quando a gente identifica uma família dividida ou uma família negligente, a gente tem que sentar com essa família, conversar e explicar a necessidade dessa responsabilidade e tentá-lo engajar dentro da equipe, mostrar que não é uma teimosia apenas, é uma situação de demência, que não é que ele não quer andar rápido, é uma questão de processo de um desgaste natural do envelhecimento, ele vai andar devagar, né, vai ter engasgos mais frequentes. Então, tudo isso é uma complicação, são complicações que no decorrer do processo de envelhecimento vão surgindo e que nós, profissionais de saúde, além do olhar clínico sensível para identificar isso e não ficar julgando como algo natural, isso é coisa da velhice, mas explicar à família que esse processo pode acontecer e que é importante que ele saiba e compreenda essa necessidade, essas limitações que vão acontecendo no passar do tempo. E é extremamente importante que a gente possa, então, conversar com essa família, os cuidados, a necessidade de não colocar uma pessoa, somente uma pessoa, totalmente responsável, né, ter o revezamento, e a gente detectar a necessidade de cada um, principalmente quando esse cuidador for também um cuidador idoso, que a gente peca muitas vezes em ir na casa do paciente, avalia o paciente, vê tudo do paciente e esquece que o cuidador dele também é um idoso, que também está passando por um processo de envelhecimento, que também é susceptível a síndrome de fragilidades, é vulnerável a condições clínicas, né, a doenças crônicas, e às vezes a gente se deixa se levar pelo dia a dia, não presta atenção nesse cuidador, foca apenas no idoso e esquece e faz com que esse cuidador tenha que sair de casa e ir na unidade de saúde, procurar atendimento, sendo que a gente poderia estar aproveitando uma visita a esse idoso e também realizar o cuidado com esse cuidador, que muitas vezes não tem condições de sair de casa porque não tem ninguém para assumir o seu lugar, não quer deixar esse idoso sozinho e ele acaba aqui se deixando
passar por situações que deixa negligente a sua saúde. E a gente ajuda nessa negligência quando a gente esquece de cuidar desse cuidador também. Então, concluindo, eu acredito que os profissionais de saúde, eles devem estar capacitados a cuidar do idoso. Eu acho que a gente precisa estudar mais, procurar cursos, a se capacitar, porque é errado pensar que a atenção do idoso é igual à atenção do adulto. O idoso, ele tem suas peculiaridades, como a gente viu aqui hoje, ele tem situações específicas inerentes ao processo de envelhecimento, do qual nós profissionais temos que ter isso muito claro para que a gente possa identificar e então intervir de forma correta, prestando uma assistência adequada e qualificada, e assim a gente vai estar colaborando com a promoção do envelhecimento saudável, uma melhor avaliação e uma identificação precoce de idosos com declínio funcional iminente ou já estabelecido, promover ações que vão visar a evitar ou até mesmo postergar o máximo possível a ocorrência das respostas adversas, né, desse idoso, e assim preservar por maior tempo possível a autonomia e a independência desse idoso, que é o que a Política Nacional do Idoso preconiza e que nós, profissionais de saúde, temos que ter muito forte dentro do nosso planejamento de cuidado, que é tentar manter o maior tempo possível autonomia e independência, e mesmo quando esse idoso ele é dependente, e tentar estimular Nós que agradecemos, aquilo Paula. que ele ainda consegue e a Simônia, realizar. de São Roque do Canaã, Deixa ela aqui coloca algumas aqui no referências chat que ela foi utilizou agente nessa comunitária aula de saúde hoje, durante quase e 5 uma anos, e hoje ela é mensagem pra acadêmica de vocês, enfermagem. em que, de um E ela autor acredita que os desconhecido, profissionais de em que ele saúde diz eles que devem existe, trabalhar não posso melhor dar-te e soluções incentivar a para promoção todos de os saúde problemas da dentro do vida, contexto nem tenho familiar. respostas para as tuas dúvidas ou temores, mas posso escutar-te e repartir contigo. Eu acho que isso, em primeiro lugar, né, além das nossas ações inerentes à profissão, a gente tem que dar o espaço para a escuta e repartir com ele as dúvidas, as necessidades, tanto do idoso quanto do seu cuidador familiar. Muito obrigada. Deixei meu e-mail, que precisar, quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Obrigada. Isso mesmo. É porque, como eu havia dito, ainda os profissionais de saúde não tomaram conta que a família faz parte do processo também de planejamento, né? Muitas vezes a gente chega, traça uma Paulo, eu queria que você falasse intervenção, um chega na casa do pouquinho paciente, sobre o coloca papel lá, da assim, ó, você vai equipe tomar banho nesse tal hora, cuidado, você vai fazer da curativo equipe tal hora, você vai dar comida multiprofissional, tal né, hora, nesse contexto mas familiar. esquece de ver qual a necessidade desse familiar para ajudar a executar esse planejamento. Às vezes é um familiar que trabalha o dia todo, é o único que consegue trazer a renda familiar, ele não consegue dar conta porque ele também tem filhos para cuidar. Então, acho que a gente tem que saber avaliar a necessidade desse idoso junto com a necessidade da família, nesse âmbito domiciliar, no contexto familiar, justamente para isso, porque às vezes o sucesso do nosso planejamento está na questão da família. Como que essa família consegue executar? Olha, é extremamente importante a assistente social, até porque a assistente social ela tem condições de dar amparo legal, né, em relação ao papel legal da família, em relação ao cuidado do idoso, quais as possibilidades de ajuda que o sistema de saúde tem condições de estar dando, por exemplo, algumas medicações, principalmente medicações para doenças como Alzheimer, Parkinson, que são medicações muito caras e que têm condições de serem adquiridas pelo SUS, né? Então, a assistência social ela tem esse papel muito importante para auxiliar a família, e o papel do enfermeiro
está muito voltado à questão dos cuidados de higiene, a questão do local onde esse idoso passa maior tempo do dia, né? O fisioterapeuta auxiliando a questão das mobilidades, né? Para evitar as incapacidades posturais, né? Com risco de queda. O fisioterapeuta está muito voltado para tentar trabalhar a questão do equilíbrio, né? E manter por maior tempo esse idoso caminhando, deambulando. O médico está aqui com um papel também principal, como o que vai nortear a questão dos cuidados dos outros profissionais, né? Uma vez que ele vai detectar o diagnóstico, vai fazer o diagnóstico desse paciente, para a gente então entender qual a necessidade clínica que esse paciente vai ter, né? O psicólogo, que vai nos ajudar quando a gente encontra uma família negligente, né? Uma família dividida, mas o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, que é o que fazem as visitas a nível primário, são aqueles que estão mais na frente, né? É o que vão detectar. Eu acho que eles que são, assim, de toda a equipe, se eu pensar no nível primário, são os mais importantes, porque são os que vão conseguir detectar quais idosos nós temos na comunidade necessitando de cuidados, quais são os idosos que hoje são dependentes e autônomos, mas independentes e autônomos, só que podem vir a ter fragilidades, né, que são sozinhos, moram sozinhos, não tem ninguém para ajudá-los. Então, assim, o técnico de enfermagem, junto com o agente de saúde, ele tem essa condição de trazer para a equipe quais são esses idosos, para que a gente possa estar indo até o âmbito domiciliar desse idoso, né? Eu falei aqui de alguns profissionais, por exemplo, fisioterapeuta, psicólogo. Eu sei que às vezes na atenção primária isso não é viável, né? Que às vezes isso aí, trabalham muito com bom, pensando na qualidade mínima, de vida, né, na promoção de saúde. Daí a importância a nível privado, que a gente vê né, da classificação do idoso, para que a equipe possa planejar junto as ações, né, nesse trabalho multiprofissional. Paulo, eu gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tá, pela excelente palestra ministrada, muito esclarecedora, e com certeza eu acho que auxiliará muito no cuidado ao paciente idoso. Desses profissionais vão trazer uma dimensão melhor do cuidado a esse idoso. Nós que agradecemos, esperamos contar com você mais vezes. Agradeço também a presença de todos, né, que participaram com a gente hoje. Gostaria de lembrar que essa webconf ela foi gravada, então ela estará disponível daqui a alguns dias e pode ser acessada pelo site do Telesaúde Espírito Santo, no link vídeos. Então divulguem para os colegas, aos seus pares. Gostaria de lembrar ainda que a gente tem outro canal de comunicação que pode auxiliá-los nas práticas de cuidados diários, né, aos pacientes. Dúvidas, né, e qualquer ajuda que eu possa